Antes de abrir as atividades desta tarde, viu, Gustavo, em nome da Conexis e da Telebrasil, eu quero agradecer os nossos patrocinadores da categoria Gold, Cisco, Facebook, Nokia e Vital, que navegam conosco pelas várias formas de digitalização da sociedade. Muito obrigada também aos patrocinadores da categoria Bronze, a Abrasat Sindicate, a Brintel, o Movimento Antênice, o CPQD, a Febratel, a Feninfra, a KPMG e a Transformação Digital. E para dar início às atividades dessa tarde, eu convido o CEO da Claro, Paulo César Teixeira, para um bate-papo muito especial sobre temas de grande interesse do mercado. Paulo César, seja muito bem-vindo ao Painel Telebrasil 2021. É um prazer tê-lo conosco aqui essa tarde. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar contigo, com todos os assistentes do Painel Telebrasil. Excelente. Paulo, então, começando o nosso bate-papo, eu inicio aqui falando sobre o futuro do 5G. Qual a visão da Claro sobre essa nova tecnologia e quais serão os próximos passos em direção a essa revolução que promete chegar com o 5G? Obrigado, Gustavo. Importante pergunta no sentido de que estamos à frente de um leilão e a tecnologia 5G realmente será revolucionária. Vamos ter uma mudança de paradigma, uma característica muito própria da tecnologia que dará um salto no sentido de permitir altíssimas velocidades, grande concentração de tráfego e pouquíssima latência na conversação e na troca de informação. Eu diria que a Claro tem uma experiência já vivenciada com o estágio inicial dessa tecnologia, muito satisfatória, no sentido de que muitos clientes estão se beneficiando desse estágio, que é o 5G em DSS, e naturalmente estamos preparados para esse novo momento. A Claro vai com muita ênfase apostar no sentido de ter a melhor possibilidade de capturar todos os benefícios que a tecnologia trará, mas lembrando sempre que o 5G, na visão de uma operadora, ele é uma tecnologia habilitadora. Ou seja, nós vamos possibilitar que o mercado, que os nossos parceiros, que os nossos clientes se beneficiem dessa tecnologia e possam desenvolver serviços a partir daí. As aplicações conhecidas muito hoje de todos nós, no nosso dia a dia, vieram a partir de uma rede 4G. Seguramente, numa rede 5G com muito mais potencialidades, muitas novas aplicações irão surgir. Nós temos feito parcerias com universidades, com indústrias, com o agro, com as áreas de saúde, financeiro, área de entretenimento, enfim, dotando todas essas áreas de conhecimento dos potenciais que temos com a tecnologia. E, naturalmente, queremos que eles sejam nossos parceiros na medida que irão se beneficiar também desse novo contexto. Só citando o exemplo da indústria 4.0, o que verificamos é que muitas indústrias já estão com essa tecnologia no exterior e que podem trazer modelos prontos para o Brasil. Já estamos tentando soluções nesse sentido. E claramente vamos ter um ganho de eficiência e uma grande produtividade com essas empresas. Mas sempre lembro que quando vem uma nova tecnologia, sempre se pergunta qual é o breakthrough. E eu diria que o Enhanced Mobile Broadband, seguramente o maior tráfego de dados, ainda será a grande estrela. Porque claramente, na medida que você muda o patamar de velocidade, as pessoas tendem a consumir mais. Já tivemos um boom de uso das redes móveis no período pós-pandemia. Eu diria, durante o período pandemia, não? E claramente o uso individualizado mudou de patamar, porque novos hábitos de consumo se incorporaram ao nosso dia a dia. Então, com o 5G, seguramente essa tendência irá se acelerar e teremos cada vez mais clientes consumindo das mais diversas formas tudo que a tecnologia possibilita e, é claro, naturalmente, estará preparada para entregar essa capacidade necessária para tal. Excelente, Paulo. Muito bom conhecer essa visão moderna e sofisticada da Claro sobre a chegada do 5G. E agora, continuando aqui com o nosso papo, eu tenho mais uma pergunta sobre a compra da Oi. Com essa aquisição no horizonte, como a Claro está se preparando e quais serão os ganhos para o consumidor? Gustavo, colocaste muito bem. O importante nesse processo é o que ganha o consumidor. Nós tivemos uma experiência recente com a aquisição da Nextel, que era uma quinta operadora no Brasil, com uma atuação relevante nos mercados de Rio e São Paulo, e que foi adquirida pela Claro. Primeiro ponto é que nós encontramos ali grandes profissionais que vieram se incorporar ao time da Claro. E, a partir daí, desenvolver um trabalho
de incorporação dessa empresa sem nenhum impacto para o cliente consumidor, para o nosso cliente. Ou seja, o cliente da Nextel, quando migrou para a Claro, ele veio na certeza de que teríamos entregue a ele uma experiência superior ao que ele tinha até então. Por quê? Porque estamos vindo de uma empresa que estava limitada na sua capacidade de investimento para uma grande empresa que tem capacidade de investimento muito maior. Então, o primeiro que fizemos foi trazer esses clientes para uma rede com performance superior. A rede da Claro hoje é operadora no Brasil, a rede aqui do Brasil, que entrega a maior velocidade de download speed e do upload speed. Ou seja, isso se reveste no quê? Numa experiência diferenciada, quando comparada com a situação que eles viviam anteriormente. A partir daí, trouxemos esse cliente para o ambiente Claro também, de atendimento, de atenção ao cliente, das lojas da Claro, ou seja, tudo isso se revestiu numa certeza de que o cliente que ali estava teria uma experiência superior ao que ele tinha até então. Uma grande preocupação que sempre se coloca em processos como esse, como fica o plano tarifário? Não muda nada, pelo contrário, nós demos vantagens em relação ao plano que o cliente tinha anteriormente na Nextel. Então, eu diria que o processo da Oi vai vir seguramente numa perspectiva também muito positiva para o mercado. Eu tenho lido e tenho escutado muita preocupação com relação a uma eventual concentração que possa estar existindo. Eu só quero lembrar que os grandes mercados do mundo, e cito o exemplo dos Estados Unidos, que tinham 4 operadoras, sendo 2 grandes e 2 médias, hoje tem 3 grandes operadoras. Por que isso? Porque a capacidade de investimento num negócio que exige escala é fundamental. Ou seja, você poder investir, você ter a certeza de que você vai conseguir atender aquela demanda de tráfego. O tráfego individualizado, o tráfego que nós chamamos de MBO, cresceu 50% em 12 meses. O tráfego total na Claro está crescendo 80% year-over-year. Ou seja, tem que ter capacidade de investimento para dotar essa rede para atender essa demanda de tráfego. Então, realmente, eu diria que a escala é fundamental e a capacidade de investimento é fundamental. Portanto, não tenho dúvida que os clientes da Oi que virão conosco ficarão plenamente satisfeitos, porque daremos a ele toda a atenção necessária para incorporá-lo no nosso portfólio e, a partir daí, entregar a eles uma experiência diferenciada. Não, excelente. Sem dúvida alguma, um movimento empresarial que deve mexer bastante com o mercado. E é importante conhecer também essa visão da Claro no que diz respeito aos interesses do consumidor. Agora, Paulo, para finalizar realmente o nosso bate-papo, agora nesse início de tarde, no painel Telebrasil 2021, eu quero fechar aqui com uma pergunta também muito interessante, que é tratando, na verdade, enxergando a Claro como hub de conectividade e conteúdo. A Claro é líder em banda larga e TV por assinatura no país, mercados que estão em plena transformação. Como a Claro agora se vê posicionada e, mais do que isso, como é que ela enxerga as perspectivas de futuro? Eu diria que é o mercado hoje do Brasil com uma intensa competição, uma competição primeiro na banda larga. Nós estamos, como grandes operadoras, entrando nos mercados menores, os ISPs estão vindo para os mercados maiores, nós todos, grandes operadores, estamos competindo com uma intensidade muito grande entre nós, mas eu diria que a Claro, como líder, e como líder não só de banda larga, como de ultra velocidade de banda larga, tem demonstrado uma capacidade de resiliência muito grande. No sentido de que temos uma tecnologia, estamos modernizando essa tecnologia, estamos entregando cada vez mais velocidade ao nosso cliente, estamos entregando cada vez mais uma experiência superior ao nosso cliente. Isso as pesquisas de Anatel, os dados concretos de indicadores da Anatel e também o NPS que sempre observamos, tem demonstrado cabalmente que temos uma experiência superior no quesito banda larga. E isso se transforma claramente numa vantagem competitiva. Eu diria que estamos atuando com muita intensidade nesse mercado, estamos olhando agora para as cidades menores, dado que estamos adentrando aí com projetos de fibra, e claramente estamos também protegendo os mercados maiores, que já estamos posicionados há algum tempo, naturalmente, de uma intensa competição que aí se faz. Eu diria que o mercado de televisão, aí sim, temos um desafio ampliado, ou seja, ampliado no sentido de que temos novos players no mercado, não? Cada vez mais players entregando conteúdo através de streaming, que naturalmente concorre conosco, e aí, a partir daí, decidimos incorporá-lo na nossa oferta, ou seja, nós temos ofertas que compõem um bundle, né? Não só a TV tradicional paga, como também os streams aí estão postos, e podem ser adquiridos individualmente, ou podem ser adquiridos dentro de um pacote maior.
E temos também olhado com uma perspectiva muito cuidadosa, no sentido de que efetivamente esse mercado seja um mercado que se mova por uma correção de uso, uma correção de que não haja aí as interferências das famosas caixinhas piratas. Nos preocupa muito isso, a BTA tem atuado de forma muito intensa nesse aspecto, mas parece que há uma certa leniência, no sentido de que os próprios provedores de conteúdo, acredito eu, deveriam ser muito mais atuantes nesse mercado. Ou seja, estamos observando uma proliferação muito grande de conteúdos gratuitos, digamos assim. Porque a gente sabe que não é gratuito, sempre depois terá uma contrapartida no futuro, talvez não tão positiva para aquele cliente que está usando essa caixinha pirata. Mas, enfim, temos uma concorrência desleal nesse campo e quero alertar que isso, naturalmente, tem que ser observado pelas autoridades competentes. O nosso foco como empresa, portanto, é continuar oferecendo uma experiência diferenciada tanto na banda larga quanto no conteúdo. No conteúdo no sentido de torná-lo mais amplo, não só o conteúdo inicial que nós tínhamos lá da tradicional TV paga, com todas as facilidades que aí se tem, no sentido de um conteúdo que tem uma curadoria, que tem uma capacidade de atender a família em todos os seus aspectos, não tem ali conteúdo, nada que seja criticável, ou seja, todos os conteúdos idôneos, e naturalmente o conteúdo mais demandado do mercado são aqueles que trazem os esportes, que trazem os eventos ao vivo e que estão sempre associados à nossa programação normal da TV paga. Mas junto a isso, nós também trouxemos todos os conteúdos de streaming que são relevantes no mercado e que fazem agora parte do nosso hub de conteúdo, das mais diversas formas. Nós acabamos de lançar uma caixa no sentido de que ela é uma IPTV, é uma TV que dispensa a conexão física, não é? Estamos já comercializando, chamamos de Claro Box TV, e estamos preparando o lançamento de um aplicativo também com todo o conteúdo da TV embarcado e que vai facilitar esse consumo cada vez maior de conteúdo. Eu diria que vivemos um momento de muita inovação, de muitas questões que estão aí para sendo colocadas na perspectiva de consumir dados, porque o mercado é esse, o mercado consome cada vez mais, mas principalmente com esse cuidado de que seja uma oferta correta, que seja uma oferta aderente aos bons princípios e que entregue uma experiência superior ao nosso cliente. Muito obrigado, Paulo César Teixeira, CEO da Claro, que trouxe aqui um conteúdo de grande interesse e qualidade para os nossos participantes. Paulo César, foi um prazer recebê-lo no painel Telebrasil 2021, aqui pela primeira vez no nosso palco virtual. Um grande abraço para você e muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço. E continuando com a programação desta tarde, eu tenho a satisfação, viu, Gustavo, de chamar o presidente da Qualcomm para a América Latina, Luiz Tonizzi, que foi escalado para a nossa grande seleção de keynotes setoriais. Luiz, seja muito bem-vindo ao painel Telebrasil 2021. Estamos muito satisfeitos com a sua presença nesta tarde. Olá a todos, meu nome é Luiz Tonizzi, eu sou presidente da Qualcomm na América Latina e obrigado por estar nesse evento junto com vocês. Falando um pouco sobre nossa agenda, vamos falar um pouco sobre o 5G e como o 5G tem sido acelerado por todo mundo. Hoje já são mais de 170 operadoras com lançamento comercial, 500 milhões já de smartphones vendidos ao longo de 2021 e está crescendo aí no ritmo de 50% ao ano, 750 milhões de smartphones e a gente está esperando mais de conexões até 2023, ou seja, o que a gente está vendo de adoção do 5G no mundo está sendo mais rápido do que foi a transição do 3G para o 4G. O 5G é a tecnologia que veio e a 5G é a tecnologia que vai conectar os humanos e as máquinas. Sobre a Qualcomm, somos o líder global em 5G. Nos últimos anos, o acumulativo aí de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 71 bilhões de dólares. Hoje, a Qualcomm, estamos muito além do que era no passado, a falar sobre chipsets e smartphones, e eu vou passar um pouco o que significa a chegada do 5G e quais são as oportunidades e o que o mundo vai estar se conectando, quais são os novos devices, as novas tendências. A transformação digital ela vai chegar com o 5G em diversos segmentos, né? O 5G, de forma global, deve gerar 13,1 trilhões de dólares até 2035.
E como eu disse, ela não é a plataforma mais só dos humanos, mas ela é a plataforma dos humanos e das máquinas. Então imagine como vai ser a saúde conectada, né? Você poder ter dispositivos e também a relação de conexão e vídeo, e você conseguir atender pessoas de forma remota, como vão ser as cidades inteligentes, onde tudo vai ser conectado, milhares de sensores, dispositivos, casos de uso, parking, autonomia, faróis, banda larga, digitalização, automação de sistemas. As atividades industriais, a indústria 4.0, que a gente tanto fala, o que vai significar em competitividade e produtividade. Agricultura, uma vez você levando a conexão, o que significa você trazer inteligência e você trazer novos elementos e casos de negócio baseados também em aumento de produtividade e redução de OPEX de agricultura. Energia, uma coisa que é muito importante, como vai ser a relação com o varejo, né? Todo mundo com smartphone super conectado, óculos de realidade aumentada, como vai ser nossas visualizações de compra, entrando nas lojas, revendo os produtos, enfim, isso vai trazer também uma transformação muito grande. A parte de transporte, cadeia de logística, fazer o tracking real time e também das condições de trânsito, condições das coisas conectadas, a manufatura, como a gente disse, como vai ser a introdução dos robôs, dado esse alto throughput e baixa latência, e como isso também vai transformar a indústria como um todo. A nossa experiência no dia a dia pela parte de consumo, né, ela tem várias vertentes. Então, a realidade aumentada, a presença virtual, streaming de vídeo, gaming, são coisas... se o 4G ele for habilitador de dados, o 5G vai ser habilitador do vídeo, né? E com isso a parte de realidade aumentada e a parte de presença virtual deve aumentar muito. Não falando ainda de cloud gaming e do game em si, que, né, a América Latina e principalmente aqui no Brasil tem uma adesão muito grande da comunidade de gamers, é a terceira ou quarta maior do mundo, e a experiência mudar totalmente com relação ao 5G e o cloud game. Eu tenho... Talvez diria que os próximos consoles, os novos consoles serão smartphones, e não necessariamente consoles, uma vez que tudo isso estiver na cloud. Com relação ao ecossistema, tem mais de mil smartphones lançados no mercado hoje, com a nossa marca Snapdragon. Por sinal, reforço aqui a marca Snapdragon com relação... a experiência premium de Android no mundo e, como consequência, aqui no Brasil, praticamente todos os fabricantes lançando dispositivos 5G no Brasil ao longo de 2021, e eu digo para vocês que vão ter muitos outros lançamentos ao longo de 2022, principalmente agora com a chegada do 5G com 3,5 mm Wave aqui na América Latina. Então, espere que esse portfólio deve crescer ainda muito mais. E vocês, fãs da marca Snapdragon, esperem novos lançamentos. O Millimeter Wave, né? Muitas vezes perguntam onde que eu uso o Millimeter Wave, ainda muito se fala sobre 3,5, como eu vou cobrir primeiro em 3,5 e depois vou pensar no Millimeter Wave. Se você pegar hoje os países que estão demandando tecnologia, os que a gente fala que são os líderes no mercado, já existem vários casos de uso em millimeter wave, obviamente todos eles muito ligados a entretenimento e locais de alta densidade, né? Então, você vê casas de show, a parte de esporte, estádios, grandes venues, grandes estações de ônibus, metrôs, enfim, onde tem adensamento de pessoas e aonde você tem ali uma razão para ter um entretenimento diferenciado. Então, você pode seguir seu time, você pode participar de um show, de uma experiência diferenciada, enfim, o Millimeter Wave trará essa alta capacidade, e fora isso também os casos de FWA ligados a Millimeter Wave, né, as conexões de fixed wireless ou a banda larga móvel, como a gente chama. Então, o Millimeter Wave está pegando muita atração no mundo, e principalmente toda essa parte de onde tem alta densidade com entretenimento, o Millimeter Wave deve estar lá. Com relação a dispositivos Millimeter Wave, já temos mais de 120 dispositivos, entre eles PCs, hotspots, CPEs, enfim,
uma gama de dispositivos hoje Snapdragon com millimeter wave e que vários deles também sendo lançados ou serão lançados ao longo de 2022. Como eu disse, a FWA é uma oportunidade, ainda mais como um país como o Brasil, né? Hoje arredonda que 50% dos 72 milhões de domicílios são 74, 37 tem conexão de banda larga, né? A gente ainda tem um gap muito grande. Óbvio que pode-se falar que muitos desses municípios ainda não são economicamente viáveis, mas o 5G e o FWA vem para isso. Com as regras que estão sendo colocadas aí no edital de 5G, a gente vê que o Brasil vai ter uma grande infraestrutura até em cidades com mais de 20 mil habitantes. A gente vai ter infraestrutura, mas a gente tem que ter o que conectar, como levar a conectividade. E o 5G e o FWA deve ser uma das aplicações com maior êxito, ou a aplicação que seria a primeira grande aplicação, dado o 5G, fora a conectividade dos nossos smartphones. Como extensão também da banda larga, o governo também já assinou o famoso Wi-Fi 6E, estendendo o Wi-Fi 6 para a faixa de 6 GB, né, onde você tem 1.2 GHz de banda, ou seja, tudo que é também conexão de fibra ou conexão de millimeter wave, você pode ter um Wi-Fi 6 na ponta, Wi-Fi 6E na ponta, né? Isso aí vai permitir throughputs acima aí de 2, 3, 4 gigabits, onde você tem 1.2 GB de banda, ou seja, aplicações industriais ou usuários que demandam um alto throughput com uma baixa latência, também vão ter acesso não só via wireless, fazendo parzinho de millimeter wave com Wi-Fi 6E, mas também fibra com Wi-Fi 6E, né? Ou usando tecnologias tipo XGS-PON com Wi-Fi 6E na ponta. Então, falando sobre o FWA e como conectar todos esses usuários, as empresas, os consumidores, e como trazer essa tecnologia, usar o máximo da infraestrutura 5G, nós temos o prazer do acordo com a Intelbras para o CPE 5G, onde ele vai ter Wi-Fi 6 e 6E. Esse é um produto que ele vai ser desenvolvido no Brasil, ou seja, a Intelbras terá um módulo nacional dentro dessa caixinha, dentro desse roteador, e com isso teremos um produto que, além de ser produzido, será desenvolvido no Brasil para atender a indústria 4.0, o agronegócio, aos consumers, às escolas, enfim, com a mais alta tecnologia e usando a Snapdragon e a Qualcomm Immersive Home Platform como a tecnologia desse CPE. Como complementar também, estamos trazendo o IoT as a Service para o Brasil. Com isso, temos a colaboração com o VEG Open Lab, onde estamos trazendo todo um ecossistema industrial de IoT, robótica, dispositivos inteligentes como câmeras, enfim, robôs, onde então estamos criando um ambiente como se fosse uma indústria realmente 4.0 e como é que conectamos todos esses devices, sensores, em determinados casos de uso, né? Essa é o que a gente fala de manufatura flexível, baseado em IoT, junto com a Claro, Nokia e outros parceiros aqui com a V2Com. Você me pergunta, então eu falei da IoT, falei de FWA, falei de Wi-Fi, falei da casa conectada, dos novos smartphones, millimeter wave, mas ainda tem uma nova indústria que está se revolucionando, que é a indústria do alto, né? Que é a que a gente costuma dizer que o carro será o próximo smartphone de 4 rodas, né? Imagine toda a experiência nós como usuários dentro do carro e do carro com a rede. O que significa a nossa experiência humana e a experiência de máquina a máquina, segurança e o que a gente chama hoje de ADAS, né? O ADAS nada mais é que o Drive Assistant, o sistema de Driving Assistant, de direção assistida, né? ou suportada. Ou seja, a Qualcomm está trabalhando muito com a indústria automobilística, 23 das 24 maiores fabricantes de carros no mundo, para trazer essa experiência, capacidade de processamento, definir novos cockpits e definir, junto com a indústria, como vai ser, igual o Snapdragon está para Premium Android, a Qualcomm Snapdragon estará para Premium nos carros. Experiência premium de carro, tanto em telemetria como conectividade, quanto o que chamamos de infotainment.
muitas novidades com relação a auto para os próximos anos. Com relação a isso, também estamos criando agora o PC conectado. De novo, temos 5G, que é uma infraestrutura imensa. Quanto mais dispositivos trouxermos para estar conectado nessa rede, maior o uso dessa rede nós vamos fazer. Então, estamos lançando em parceria com fabricantes de laptops e de computadores, o celular que a gente fala Windows over Snapdragon, ou Chrome over Snapdragon, vai rodar em cima do nosso chipset do Snapdragon, aonde ali você já tem conectividade, não precisa ter mais um dongle, não precisa ter mais nada conectado no seu celular. O seu celular será como se fosse um super smartphone, onde ele terá um tempo de bateria de mínimo 25 horas de download, com 6 pesando metade do peso que pesa hoje, e com todas as aplicações que você está acostumado no seu celular. Então, conectividade, ótima duração e performance, que é esperado nesses novos computadores, que também serão lançados ao longo de 2022, com conexão aqui no Brasil. Tirando toda a parte de dispositivos, ainda tem uma terceira, ou quarta, quinta via que nós estamos trabalhando, que é a nova arquitetura de rede. A Qualcomm tem trabalhado muito forte na parte de Open RAN, ou seja, como a gente sai do tradicional arquitetura de hoje para uma RAN centralizada, que o pessoal chama de vRAN, até ir o que a gente chama de Open RAN, onde a Qualcomm entra. Nós entramos realmente na parte de RF, na parte que nós chamamos de Acceleration Cards, como a gente traz aquela capacidade e performance que um hardware proprietário tem para trabalhar junto aos servidores e trazer uma capacidade semelhante, para aí sim termos uma paridade de feature, uma capacidade de processamento muito parecida e conseguir replicar ou até superar uma rede tradicional RAN hoje. Então, a Qualcomm está se colocando como enabler também desse mundo da infraestrutura, tanto na RAN centralizada como na RAN virtual, ou que chamamos de Open RAN. Bom, nós somos a Qualcomm, trabalhamos com o ecossistema brasileiro para acelerar a inovação, acelerar a quantidade de dispositivos que vamos conectar às redes 5G, vamos estar nos carros, no IoT, no seu smartphone, no seu computador. A marca Snapdragon, experiência premium de Android, experiência premium de infotainment, telematics nos carros e da conexão da banda larga, sendo ela sobre 5G ou FTTH, com Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E. Muito obrigado pela oportunidade e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado ao Luiz Tonizzi pela excelente exposição. Tenho certeza de que nossos participantes acompanharam atentos cada detalhe da sua apresentação. E olha, mais uma vez, como eu venho alertando, a plataforma de transmissão do Painel Telebrasil 2021 está organizada de acordo com as atividades da programação do evento. Ou seja, ao final de cada sessão, para continuar ao vivo conosco, você precisa de acessar a janela do próximo conteúdo que aparece aí na sua tela, ok? Eu volto a encontrar com vocês em poucos segundos.